Shalom, graça e paz. Eu estou aqui, meus queridos, para tirar algumas dúvidas, tá? De algumas experiências que aconteceu e algumas pessoas ficaram em dúvida. Isso há muito tempo as pessoas elas me procuraram para tirar dúvidas, né, de algumas experiências. E recentemente, né, aconteceu, né, mais uma experiência e alguém ficou em dúvida e queria saber, né, como é isso, né, se isso é de Deus. E eu estou aqui, em nome de Jesus, para trazer a resposta para você à luz da Bíblia, ok? Eu irei deixar a palavra de Deus, ok? Eu irei deixar a palavra de Deus tirar a sua dúvida. A própria palavra de Deus, ela vai tirar a sua dúvida sobre, né, a dúvida que você tem tido. E nós vamos aqui, né, orar para que Deus possa abrir o entendimento. Pai, em nome de Jesus, diante do trono da sua graça, eu quero lhe pedir que o Senhor venha trazer a palavra revelada. Eu peço, Senhor, para iluminar a mente e o coração de todos que irão assistir, Senhor, essa aula, assistir este vídeo, em nome de Jesus, e que o Senhor possa conceder a esta pessoa a experiência dela, porque contra fatos não há argumento. Depois que a pessoa tem a experiência, não tem mais argumento. Mas quando a pessoa ela não tem a experiência e alguém tem no lugar dela, ela mesma fica em dúvida. Mas quem vive a experiência, ninguém pode tirar, roubar essa experiência da pessoa. Por isso, Espírito Santo, ajude à luz da Bíblia essa pessoa a entender, a compreender dentro da palavra de Deus a verdade, em nome de Jesus. Amém. Ok? Qual é a dúvida, pastor? A dúvida é sobre a questão, né, da pessoa depois que morre. Depois que a pessoa morre, né, é possível, né, um morto ela aparecer para a pessoa, ela aparecer para o familiar. É possível o familiar ver essa pessoa. Essa é as dúvidas, né? Porque nós temos visto, né, o mundo espiritual, né, das trevas trabalhar muito com isso, entendeu? A pergunta que eu lhe faço é: se as trevas ela trabalha muito com isso de aparecer, principalmente, né, algumas seitas, né, que faz projeções de imagem de alguns mortos, como espiritismo, etc. E aparece, né, para o familiar, para conversar com o familiar. Então essas seitas, elas têm esse costume, mas no Evangelho, né, é complicado alguém crer, né, que isso é possível para a vida de um crente, entendeu? Então, se as trevas ela trabalha nesse ponto de vista, né, como o ocultismo, como o espiritismo, etc., que faz projeções astrais, tirando o espírito, né, de alguém aparece para a pessoa, e principalmente um morto que vem do além e aparece para o familiar. Então, isso
tem base bíblica, como é que funciona. A Bíblia fala, né, que as trevas, ela imita a luz, ela imita as coisas de Deus. O diabo sempre é imitador das coisas de Deus. Por isso eu quero começar em Hebreus, por isso que eu quero que você acompanhe, pegue o seu caderno de anotação, pegue a sua Bíblia e vamos estudar comigo essa questão. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim, ó, presta atenção. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, fala que quando a pessoa ela morre, ela não quer dizer que ali acabou a vida dela, como muitos, até crentes, eles ficam nessa questão. Porque quando perde um familiar, né, passa por muitos sofrimentos com a perca do familiar. Mas a Bíblia está falando que porque existe duas vidas, a vida física e a vida espiritual. E muitos não querem entender o outro lado, não querem entender a outra vida espiritual. Quando no mundo físico nós morremos, essa carcaça desce ao pó, não significa que a nossa vida acabou. Pelo contrário, significa que a nossa vida continuará no outro lado, seja no céu, seja no inferno, ok? Tanto as pessoas que morreram em Cristo, quanto as pessoas que morreram no pecado, elas irão esperar um juízo, ok? Aonde todos vão aparecer diante do tribunal para um julgamento, ok? Os que morreram com Cristo vão aparecer diante do tribunal do julgamento, aonde os livros, 7 livros serão abertos, e a Bíblia diz que Deus vai averiguar no tribunal, né, as boas obras das pessoas que morreram com Cristo e dará o direito de ser absolvido da condenação da vida eterna, né, a condenação ao inferno. E as que morreram em pecado serão condenadas à vida eterna, ou seja, jogado, né, no inferno, no lago de enxofre. Ok? Então, Hebreus 9, 27 diz, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aí pronto, a pessoa morreu, ela vai estar esperando o tempo de comparecer o tribunal, como Apocalipse diz, que todos, pobre, rico, magro, gordo, preto, branco, todos que morreram vão comparecer esse tribunal, ok? Então a questão é, pastor, se essas pessoas morreram, como elas podem aparecer para mim? Como elas podem aparecer para mim, falar comigo? Se elas não podem mais voltar? Vamos estudar a Bíblia. Depois que nós estudar a Bíblia, aí você vai chegar à conclusão, ok? Vamos lá. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 16, desculpe, versículo 22 e versículo 31. Vamos lá. Lucas 16, capítulo 16, versículo 22, diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu, Lázaro, o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico,
e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então observe que Lázaro era um mendigo que vivia pedindo esmola no portão do homem rico. E o homem rico vivia num banquete e ignorava Lázaro, desprezava Lázaro, porque Lázaro, ele era pobre, ele estava cheio de chagas, cheio de ferida, que a Bíblia diz que até os cachorros lambiam suas feridas. Então imagina um homem rico ver um mendigo no portão, em vez de socorrer, ajudar, matar fome, desprezava Lázaro, por causa da pobreza de Lázaro, por causa das feridas de Lázaro. E o rico estava ali no seu momento de riqueza, de luxúria, comendo do bom e do melhor. Só que aí acontece que Lázaro morre. Só que Lázaro, por mais que ele era pobre, por mais que ele era cheio de chagas, feridas, ele tinha uma comunhão com Deus, entende? Ele tinha uma intimidade de obedecer às leis de Deus, os mandamentos de Deus, porque nesta época Jesus não tinha morrido, não era o tempo da graça. É uma parábola que Jesus está contando, que aconteceu na época de Moisés. Esse fato aconteceu na época que Moisés era vivo, e Jesus está contando uma parábola sobre essa questão de céu e inferno, ok? E aí, Lázaro, ele tinha intimidade, ele obedecia às leis, ele obedecia a Torá, ele obedecia os mandamentos, as leis de Moisés, entendeu? E ele viveu uma pobreza, ele viveu ali, né, chagas e tudo. Só que o homem rico, ele também tinha conhecimento das leis, mas não cumpria os mandamentos. Então ele morre também. Então, como ele, o rico, não cumpria os mandamentos, morreu e foi para o inferno. Lázaro, por mais que pobre, por mais cheio de chagas, cumpria os mandamentos. E morreu. E na morte, escute, na morte do Lázaro, a Bíblia deixa bem claro aqui, veio um anjo pegar a alma de Lázaro e levar para o seio de Abraão. Porque até então não havia o paraíso. Jesus não tinha morrido. Então estava no seio de Abraão. O homem rico morreu. Quem veio buscar o homem rico? Demônios. Para levar para o inferno. Quando lá o homem rico chega no inferno, o homem é atormentado no inferno e o fogo lá é tão quente que ele sentia sede. Observe. Por mais que ele não tinha mais um corpo, ele sentia sede. E aí ele vê Abraão e vê Lázaro. Ou seja, quem está no inferno dá para ver quem está no céu. E quem está no céu dá para ver, porque é uma questão de estar frente a frente ali, né? O céu com o inferno. Só uma separação entre o céu e o inferno. Então, o homem rico vê Lázaro e Abraão e grita, ou seja, se comunicam. Então ele fala
para o pai Abraão, ele chama pai Abraão, porque ele era conhecedor da Torá, era conhecedor das leis, mas não cumpria. E diz, manda Lázaro vir com o dedo apenas molhado na água para colocar na minha boca, porque o lugar que eu estou é quente. Ok? Então vamos lá, prosseguindo. E 25. Disse, porém, a Abraão, filho, olha aí, como ele conhecia as leis e tal, mas não obedecia e foi para o inferno. Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida. Ou seja, ele se preocupou só viver o bom e o melhor na terra. Ele não se preocupou em cuidar da alma dele para ir para o céu. O problema de muitos, até de muitos crentes, querer gastar a vida dele só em conquistar as coisas materiais e não tem mais tempo para ler, não tem mais tempo para estudar, não tem mais tempo para buscar Deus, não tem mais tempo para adorar a Deus, não tem mais tempo para cultuar a Deus, para ir para os cultos, porque está aprisionado a trabalhos, querendo riqueza, querendo fama, e acaba o quê? Vivendo a riqueza na terra, vivendo a fama na terra, mas a alma condenada ao inferno. Então, Abraão diz, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Então observe que Lázaro, ele não se preocupou em uma vida próspera. Ele poderia ter se preocupado em ter uma vida próspera, trabalhar, conquistar, etc. Mas ele não teve, com certeza, oportunidades para poder cuidar, porque a Bíblia diz que até a família de Lázaro abandonou Lázaro lá no portão do rico, entendeu? Então Lázaro, ele foi abandonado pela família, mas o fato de ter sido abandonado pela família não significa que ele ia abandonar Deus, que ele ia abandonar os mandamentos de Deus, como muitos crentes hoje fazem. Qualquer problema, abandona a fé. Ok? E se esquece que será condenado ao inferno. Então, observe que ele procurou colocar Deus em primeiro lugar. Ele procurou colocar Deus em primeiro lugar. Buscou obedecer a palavra. Buscou obedecer os princípios da palavra. Entendeu? E aí ele foi salvo. E Abraão diz, agora ele sofreu muito na terra. E agora ele será consolado no céu. Vamos lá. As pessoas, por sofrer na terra, acabam desistindo da fé. Só que está aqui a palavra dizendo, Jesus está contando. As pessoas que sofrem na terra, elas terão consolo no céu. Ok? E as pessoas que não querem sofrer na terra, elas vão querer procurar qualquer coisa para satisfazer ela ao ponto de levar a alma dela, né, a desobedecer os mandamentos de Deus e acabar sendo condenado, como o caso do rico. Ao 26 diz assim, ó, e além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Então Abraão está dizendo, olha, por mais que nós estamos se vendo, tanto nós que estamos aqui no seio de Abraão, nós estamos vendo o inferno e vocês estão nos vendo. Só que por mais que nós estamos conversando, eu ouço você aí no inferno e você me ouve aqui no céu. Só que eu não posso sair do céu e entrar no inferno, porque há um abismo. Entendeu? Então, havia um abismo porque
Jesus ainda não tinha sido revelado. Efésios diz que Jesus estava escondido nos seios do Pai, escondido para Deus depois revelar o plano de salvação. Então, havia um obstáculo que impedia de quem está ali entrar no inferno e quem estava no inferno de ter acesso ao céu. Só poderia se comunicar. Então, havia um abismo. Observe, havia um abismo. Escuta o estudo para você entender tudo. Ok? De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá para cá. Ao 27. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Então, como Lázaro não podia entrar no inferno, como o rico pediu a Abraão, por causa do do obstáculo que havia, impedindo de acessar o inferno, então o rico disse assim, então envia, né, Lázaro à casa do meu pai, que lá eu tenho 5 irmãos, para que Lázaro avise os meus 5 irmãos para cuidar da sua vida espiritual, para cuidar da sua alma enquanto estão vivos, porque o inferno é real. E como eu estou aqui no inferno, atormentado e sofrendo, eu não quero que os meus 5 irmãos e o meu pai venha para este lugar. Manda Lázaro ir lá avisar que o inferno é real, o inferno existe. Olha aí, observe. Então, quem está no inferno queria que a pessoa, né, que morreu, que estava no céu, saísse do céu e fosse até uma casa, uma família e anunciasse: olha, eis que eu morri e agora eu apareço para vocês, porque eu estou aqui dizendo a vocês, por causa de um familiar que está no inferno, que manda dizer a vocês se arrepender, para que vocês não vá para o lugar de tormento que ele está. Entendeu? Então, o rico queria que Lázaro, que estava morto, viesse para a terra para pregar para os 5 irmãos e o pai dele aqui na terra. Entendeu? E aí, qual é a resposta de Abraão? Vamos lá. Disse-lhe, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, o 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. 29. Disse-lhe Abraão, tem Moisés, olha aí, era na época de Moisés. Moisés estava vivo. Tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E disse-lhe, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Então observe, o que foi que o pai Abraão avisou a ele? Olha, para que é que um morto vai sair daqui para pregar para um vivo? Não está lá Moisés vivo, pregando sobre a lei, e ainda tem os profetas profetizando para se arrepender, para se consertar, para voltar para Deus? Ou são eles que estão na terra vivo pregando que os teus irmãos e o teu pai escute Moisés, que está ensinando as leis, e escute os profetas que estão profetizando para se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, para não vir para o inferno. Que eles ouçam quem está vivo lá. Só que qual era a... Para você ver que os sentidos, tanto no mundo espiritual,
no céu como no inferno, não apaga, gente. Não apaga. Observe que as memórias são aguçadas, tanto no inferno quanto no céu. Vê que está tendo comunicação. Não? Então não existe esse negócio, uma vez morto, acabou. Não. Quem morre nesse corpo, a vida continuará no outro lado, seja no céu, seja no inferno. Não existe esse negócio que morreu, acabou, não. Ok? A memória da alma da pessoa continua e continua aguçado. Você vê aqui dois mortos conversando, um no céu e um no inferno. Aí qual é a estratégia do rico aqui para o pai Abraão? Ele falando aqui no 30. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Então ele está dizendo, pai Abraão, se um morto saísse tanto daqui do inferno quanto do céu e fosse pregar para um vivo, eles iam acreditar, eles iam se arrepender. Por quê? Porque o morto voltou do além para a terra para avisar que de fato o céu existe e o inferno existe. Entendeu? Então esse era o argumento. Observe, é Jesus que está falando. Observe que é Jesus que está falando essa parábola. Aonde Jesus quer chegar com isso? Escute o vídeo, volta se você tá correndo aí. Escute o vídeo do começo ao final para você não ficar embaraçado. Para você entender. É a Bíblia que está falando, não é eu não que estou falando para você não. Eu só estou dando voz para o que está escrito. Está escrito, eu não estou inventando aqui. Está escrito. Observe aqui. O 31. Porém, ele lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Hã? Então, o pai Abraão disse assim, rapaz, se Moisés está vivo e os profetas estão lá, profetizando, Moisés pregando, não quer escutar a verdade, quanto mais um morto, eles vão dar ouvido. Eles vão acreditar. Agora raciocina comigo. Se um morto aparecesse para você, a primeira coisa que você ia fazer era correr. Como é que você ia ouvir uma pregação de um morto? Hã? Mas entenda aqui aonde Jesus está querendo chegar. Jesus está querendo dizer o seguinte: no céu e no inferno havia um abismo na época de Moisés. Só que agora vinha o tempo da graça. Ia vir o tempo da graça. E no tempo da graça ia mudar muitas coisas. Jesus ia trazer muitas revelações. E ele está ensinando aqui. Então ele está falando dele mesmo. Jesus está falando dele mesmo, dizendo o seguinte: olha, eu sou o profeta. E eu estou aqui falando da lei de Moisés, porque eu sou maior do que Moisés, e vocês não estão me ouvindo. Vocês não estão me ouvindo. Como está escrito, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus está trazendo a verdade e eles não querem se libertar. Por quê? Porque eles preferem ouvir o engano, a mentira. Então, Jesus está contando essa parábola, falando dele, dizendo, eu sou maior do que Moisés, eu guardo a lei, eu guardo os mandamentos do Pai, estou aqui trazendo a lei, vocês não querem me ouvir, eu sou profeta, estou profetizando o que vai acontecer, e vocês não querem me ouvir, não querem me escutar.
Quanto mais, olha aí a revelação que Jesus quer dizer. Quanto mais, depois que eu morrer e ressuscitar e aparecer. Olha aí. Observe, olha aí. Na época de Moisés havia um abismo que impedia, né, de quem estava no céu acessar o inferno, ok? Havia um abismo. Havia havia um obstáculo que quem estava no céu não podia ultrapassar o inferno, entrar no inferno, e quanto mais sair do céu para vir pregar para alguém vivo, na época de Moisés. Agora Jesus está dizendo, olha aí, Jesus está dizendo, se eu morrer e ressuscitar e aparecer para vocês, vocês não vão crer em mim. Observe essa parábola. Abraão diz, se um morto ressuscitar, eles não vão crer. E Jesus está pegando essa parábola do que aconteceu. A parábola é um acontecimento. Jesus está contando uma parábola de algo que aconteceu, uma história que aconteceu. E está falando de si agora. Eu estou aqui porque eu sou maior do que Moisés. Estou trazendo o mandamento, vocês não estão crendo em mim como filho de Deus. Eu sou profeta, estou profetizando para se arrepender e vocês não estão crendo na minha profecia. Eu irei morrer, mas vou ressuscitar no terceiro dia e vou aparecer a muitos. E depois que eu aparecer, depois de morto, vão crer em mim se não estão crendo enquanto eu estou vivo. Então Jesus está dizendo que ele vai tirar, no tempo da graça, ele vai tirar, ok? Esse obstáculo de aparecer. Então Jesus morre, é crucificado, ele ressuscita ao terceiro dia, não ressuscita? E o que é que ele fez? A Bíblia fala em Efésios que ele subiu o céu e desceu o inferno. Agora, no tempo da graça, o obstáculo foi tirado e agora Jesus desce para o inferno. Agora Jesus tem acesso ao inferno. Ok? Ele desce ao abismo. E quando Jesus, observe, quando Jesus ele morreu, ressuscitou, ele apareceu para as mulheres. As mulheres foram lá no sepulcro, lá no sepulcro de Jesus, não viram o corpo de Jesus. Jesus apareceu para Maria Madalena e se revelou a ela, que estava viva, e mandou ela anunciar aos 12 que ia se encontrar com eles, depois de morto. Escute. Maria Madalena corre, fala para os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos duvidaram do que ela disse. Jesus apareceu para mim. Jesus não está morto. Ele ressuscitou. Ele apareceu para mim. Aí a Bíblia diz, Pedro corre no sepulcro. Chega no sepulcro, não vê o corpo de Jesus. Não vê o corpo de Jesus. Pedro volta para a cidade, lá onde ele estava, Jerusalém, reunido, como Jesus tinha falado quando estava vivo. Maria Madalena e as outras se reúnem com os 12 e ela dá o testemunho do que ela viu e ouviu, que Jesus ressuscitou, depois de morto, ressuscitou, apareceu para ela, dizendo que ia se encontrar com os apóstolos.
Na hora, Pedro duvidou e correu ao sepulcro. Pedro não viu Jesus, voltou para a cidade de Jerusalém, onde estavam reunidos na casa. Tomé disse: eu só acredito se eu tocar nas feridas dele. Observe que na época de Moisés não podia ter essa experiência de um morto aparecer. Agora Jesus morre, ressuscita, porque ele tem o poder sobre a morte. Aparece para Maria Madalena. E Jesus aparece para os 12, ok? E Tomé toca. E Jesus diz: está aqui, Tomé, toca. A Bíblia diz que Jesus atravessou a parede, não abriu porta, para eles crer que Jesus estava vivo em espírito. E Jesus atravessa a parede e diz: está aqui, Tomé, toca. Tomé ainda tocou. E Jesus diz: bem-aventurados são os que crê, mais do que os que vê. Ou seja, tem pessoas que só acreditam em experiências, porque, observe, Tomé e Pedro duvidaram da experiência que Maria Madalena teve em ter visto Jesus ressuscitado. Maria Madalena teve experiência. Ninguém podia roubar dela essa experiência. Ninguém podia dizer para ela que era mentira, porque para ela que teve a experiência, ela ia sustentar até a morte dela. Agora, quem não tem experiência, fica duvidando. Como Tomé, como Pedro, que foi averiguar lá no sepulcro. Ok? Então, Jesus falou: olha, quem será bem-aventurado serão os que crê sem ver. Então, o contrário, que infelizes são aqueles que só crê se vê. Mas os felizes, os bem-aventurados, serão aqueles que crê sem ver. Essa foi a regra agora que Jesus determinou. As pessoas serão bem-aventuradas se elas acreditarem, se elas crêem, sem precisar ver. Por quê? Porque Jesus vai entregar revelações, abrir portais. E as pessoas precisam crer para viver essas experiências. E as que não querem crer vão viver infeliz, duvidando e criticando e apontando as outras, entende? Agora vamos se aprofundar mais ainda aqui. Vamos se aprofundar. Porque você pode dizer assim: mas pastor Ed quer comparar Jesus, o Filho de Deus, que não cometeu nenhum pecado, que morreu, ressuscitou e apareceu para Maria Madalena, apareceu para os 12 e depois lá apareceu para 500 e subiu aos céus, e o anjo diz: o que vocês olham, da mesma forma que ele subiu, ele descerá para arrebatar, né, os escolhidos. Você quer, pastor, comparar Jesus, santo, poderoso e etc., que ressuscitou? Isso eu creio, porque ele é Jesus. Vamos estudar mais um pouco. Escute, vamos estudar mais um pouco. É possível Deus permitir um morto aparecer e a pessoa ver o morto? É possível? Vamos lá dentro da Bíblia. Josué, capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, está morto. Escuta aí. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar ao filho de Israel. Então observe
que em Josué capítulo 1, versículo 2, Deus está dizendo para Josué: Josué, Moisés está morto. Moisés morreu. Agora você vai conduzir este povo a entrar na terra prometida. Ok? Então, observa aqui. Moisés está morto, como a palavra de Deus diz. Agora vamos lá para Judas, né? Número 1, versículo 9. Contudo, Arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, observa aqui, ó. Judas, capítulo 1, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Ou seja, Josué capítulo 1, versículo 2, Deus diz que Moisés está morto. Em Judas capítulo 1, versículo 9, recebe a revelação que o diabo, no dia que Moisés morreu, disputava com o anjo Miguel acerca do corpo de Moisés. Aí eu te pergunto, por que é que o diabo queria o corpo de um morto? Por que é que o diabo estava lutando com o anjo Miguel pelo corpo de Moisés? A Bíblia diz que quando Moisés morreu, Deus escondeu o corpo de Moisés, que nem o ser humano sabia, ou seja, foi o próprio Deus que sepultou o corpo de Moisés. Escute isso. O próprio Deus sepultou o corpo de Moisés. Não foi nem um ser humano. Ok? Deus escondeu o corpo de Moisés. Por quê? Porque Deus sabia que o diabo ia querer o corpo de Moisés. E para que o diabo ia querer o corpo de Moisés? Hã? Para quê? Raciocine. Para que o diabo estava lutando com Miguel? Porque Deus mandou Miguel proteger o local aonde o corpo de Moisés foi escondido por Deus, sepultado por Deus. E o diabo estava no local, arrodeando o local, para descobrir aonde o corpo de Moisés estava, porque o diabo estava interessado no corpo de Moisés. E aí? Raciocínio, por que o diabo queria o corpo de Moisés? Por que é que o diabo queria o corpo de um morto? Hã? Por quê? Me responde. Raciocine. Por quê? Isso é outra aula. O que eu estou aqui trazendo essas referências é para lhe responder. É possível um morto aparecer depois que morre para alguém? É possível? É de Deus? É bíblico? Estou aqui trazendo um estudo sobre isso. Agora, sobre o corpo de Moisés é outra coisa. Vamos estudar, mas fique raciocinando aí, seu abençoado. Vamos agora para Mateus, capítulo 17, versículo 1. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular ao alto monte
Ali ele foi transfigurado diante deles. Ou seja, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, vamos para o alto do monte. E aí chega lá, Jesus chega no alto do monte com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E quando Jesus chega lá, a Bíblia diz, Jesus se transfigura em glória. O corpo físico de Jesus sai da dimensão física e entra em uma dimensão de glória. E a Bíblia diz que o corpo de Jesus se ilumina de glória e flutua diante dos olhos de Pedro, Tiago e João. Vamos continuar lendo. Versículo 2. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, observe, naquele mesmo momento, apareceu diante deles quem? Pedro, Tiago e João. Apareceu diante deles, diante de Pedro, diante de Tiago e diante de João. Olha aí, quem apareceu? Moisés e Elias. Olha aí, pastor, é possível um morto, depois que morre, aparecer para alguém? Olha a Bíblia dizendo aqui, a Bíblia está dizendo aqui. Jesus leva Pedro, Tiago e João para o monte para ter uma experiência. E quando chega lá, Jesus se transfigura em glória e aparece Moisés. Nós não lemos em Josué capítulo 1. Nós não lemos? Capítulo 1, versículo 2, que Deus disse que Moisés estava morto. Como é que agora, depois de não sei quantos mil anos, depois de não sei quantos mil anos, 2.000 anos, 3.000 anos, não sei, depois de não sei quantos mil anos, Moisés, que estava morto, apareceu para Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João viu Moisés e viu Elias que estava mortos. Me explica você, pastor, pode a um morto, uma pessoa que morre, aparecer para alguém? Está aqui a Bíblia respaldando, a Bíblia respondendo uma experiência. Vamos separar as coisas. Uma experiência de Moisés e Elias, depois de morto, aparece para 3 homens, chamados Pedro, Tiago e João. E aí? Pode o morto aparecer para alguém? Está aqui a Bíblia dizendo, Moisés e Elias, depois de não sei quantos mil anos, aparece para Pedro, Tiago e João. Vamos continuar o estudo, rapaz. Escute. O 4, então Pedro, não, o 3, né, versículo 3, Mateus 17, 3. Naquele mesmo momento apareceu diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Olha aí. 2 mortos, de não sei quantos mil anos atrás, aparece na época que Jesus está vivo, conversa com Jesus. Pedro, Tiago e João vê e ouve a conversa. Um morto aparece para Jesus que estava vivo,
conversa com Jesus que estava vivo, e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ouviu a conversa e viu Moisés e Elias, que estava morto, aparecendo ali. Ou seja, aquele obstáculo que Abraão falava que não podia, na época de Jesus foi tirado. E agora, Moisés e Elias podem ter acesso para vir para a terra falar com Jesus na frente de Pedro, Tiago e João. Vamos terminar o estudo depois. Tu questiona, mas vamos terminar o estudo aqui. Naquele mesmo momento apareceu diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Versículo 4. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Olha aí. Olha aí a experiência que Pedro, Tiago e João teve. Foi tão real que Pedro disse: Senhor, se tu quiser, nós vamos fazer aqui uma tenda aqui no monte. Uma tenda para Moisés, Elias e o Senhor ficar aqui. Os 3 ficar aqui no monte. Tá vendo? A experiência com o morto foi tão real, tão soberano, que Pedro creu, acreditou tanto que queria fazer uma tenda para Moisés, Elias e Jesus ficar ali no monte, conversando, dialogando e tendo ali as experiências, contando as experiências do mundo vindouro, dos céus, do inferno. Hã? Observe que o diabo imita o que aconteceu. Observe a diferença. Deus permite certas experiências para trazer para a humanidade a realidade que o céu existe, o inferno existe sim. Na época de Moisés, Jesus contando a parábola, não podia o morto vir, porque havia um obstáculo. Na época de Jesus, Jesus tira o obstáculo e Moisés e Elias têm acesso. 3 homens vê que Moisés e Elias vieram, conversaram com Jesus, e eles viram. E era tão real que Pedro queria fazer ali 3 tendas para Moisés, Elias e Jesus. O diabo vendo tudo isso, o que é que o diabo fez? O diabo agora, ele tem um poder. Ele tem um poder de transfigurar, se transfigurar. Ele é um diabo, um demônio, horrível, mas ele pode aparecer como anjo de luz. Então, no espiritismo, o que é que acontece? Um demônio incorpora numa pessoa e fala a vida daquele ente querido para outra, para enganar. Então, o diabo também pode usar, escute, o diabo também pode usar o quê? A história de uma pessoa que morreu, o histórico, ele pode pegar o histórico e ele pode fazer um demônio incorporar no corpo e aparecer para o parente e dizer: quem está falando com você é Reginaldo. Eu sou Reginaldo. E etc, etc. Para quê? Para enganar aquela pessoa. Com as coisas de Deus é diferente. As experiências com as coisas de Deus é para dar à pessoa a crença de crer que o inferno é real, que o céu é real, e se ela não se cuidar, ela vai para o inferno.
E Deus permite certas experiências, como permitiu para Pedro, Tiago e João, para eles crerem e pregar essas experiências. Para as pessoas crerem que, de fato, o inferno existe, o céu existe. Para que as pessoas, nessa vida, cuide da alma delas, para não ir para o inferno. O diabo, ele já ele distorce a verdade, enfeitando com uma falsa mentira, para levar a pessoa para o inferno, para a pessoa ficar consultando o parente. Tá entendendo? Mas aquelas consultas não vai levar a pessoa a um arrependimento, não vai levar a pessoa, né, a cuidar da vida dela com Deus, a cuidar da alma dela com Deus. Não, ela vai consultar o familiar, né, naquele corpo ali, no espiritismo, para quê? Só para alimentar a falta que ela tem daquele familiar que ela perdeu. E aí, enquanto ela fica consultando para alimentar os sentimentos, por isso que é perigoso a pessoa, quando ela perde um parente, ela viver, né, apegado àquelas lembranças que a pessoa deixou no vídeo, deixou em foto, em álbum, e fica alimentando, e ela não fica com paz. Ela fica só vivendo a tristeza, o sofrimento, porque perdeu aquela vida, em vez dela se alegrar que Deus preparou a alma do parente dela e levou para viver eternamente. Ela tem agora que cuidar da alma dela para se encontrar com Deus na glória, onde o parente dela também está. Tá entendendo? Então, se a pessoa ela não entendeu, porque a Bíblia diz que é feliz, Deus se agrada com a morte dos salvos, dos crentes. E Deus se entristece com a morte do ímpio. Então, quando nós que somos crentes perde um parente, nós temos que estar felizes porque Deus levou para a eternidade. Só que está aí o perigo. Quando a pessoa não consegue entender essa partida do familiar dela, ela vai estar vivendo as memórias que o parente dela deixou em vídeos, porque hoje essa tecnologia, né, ela pode ser usada para destruir a alma dela. Ela fica vendo os vídeos, fica vendo os álbuns, fica vendo os bons momentos que passou e não sai da realidade. Tipo, Deus levou e ela não quer acreditar que Deus levou. Então ela fica enganando a alma dela, enganando o emocional dela, que aquela pessoa está viva porque ela está vendo os vídeos, vendo as fotos, vendo os álbuns, e ela não quer se libertar desse sentimento da perca. Isso é perigoso, porque o diabo pode vir, entendeu? E começar ali, né, alimentar esse sentimento e ela sofrer, ficar na depressão, não querer viver, desejando até o suicídio, desejando até acabar com tudo por causa do vazio que ela está tentando preencher com sentimentos, entendeu? Naqueles vídeos, naquelas lembranças, acreditando dentro dela que a pessoa está viva para ela. Mas a Bíblia diz que quando Deus leva alguém da nossa família, ela está no melhor lugar, porque se ela morreu com Cristo, ela está salva. Eu tenho que se alegrar para cuidar agora da minha alma. Porque senão eu posso ir para o inferno e no inferno eu ver o meu familiar no céu e o meu familiar no céu não poder fazer nada por mim, porque eu decidi ir para o inferno, porque eu não cuidei da minha alma. Então, eu estou já respondendo aqui para você que Deus pode sim dar experiência de um familiar que morreu com Cristo vir aparecer, como está escrito, com o objetivo de alertar a pessoa do engano de Satanás para ela crer que o inferno é real, que o céu é real e ela tem que cuidar da alma dela para ir para o céu.
Porque o diabo aproveita as experiências que aconteceu, que está escrito na Bíblia, ele imita de uma forma distorcida, aparecendo para o familiar com o objetivo de manter a pessoa presa na dor, de manter a pessoa presa no sofrimento, de manter a pessoa enganada ali para ficar conversando com o demônio, entendeu? E ela não ter vida com Deus. Então, quando Deus permite experiência de um familiar aparecer, é para trazer paz, para trazer mais ali uma vontade de querer cuidar mais da minha vida espiritual, da minha alma, para eu também ir me encontrar com meu Deus na eternidade. Tá entendendo? Então você precisa entender o que a Bíblia está esclarecendo, ok? E tomar cuidado com o que o diabo quer que você acredite. Vamos continuar aqui. O 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado, ouça-no. Então, quando Moisés e Elias apareceu para Jesus e conversava com Jesus, Pedro, Tiago e João viu Moisés que estava morto, Elias que estava morto, conversando com Jesus que estava vivo. E Pedro, Tiago e João ficaram maravilhados com aquilo. E a voz veio uma nuvem, encheu todos ali com a glória da presença de Deus. E uma voz saiu, ou seja, Deus ali, ó, selando, confirmando aquela revelação. Confirmando que era de Deus aquela experiência para a vida deles. E aí a voz dizia: este é meu filho amado, Jesus, em quem me agrado. Ouça-no. Então, Pedro, Tiago e João. Deus, ele fala: olha, tudo que o meu filho amado está falando, está revelando para vocês, escute ele. Essas experiências é real. Os portais é aberto, sim, para que vocês vivam experiências sobrenaturais, para passar esses ensinamentos, para alcançar o máximo de almas, porque o diabo está enganando muitos e muitos estão permitindo ser enganados. E estão perdendo a sua alma. Então ouça o que o meu filho amado está falando para vocês. E está revelando para vocês. Entendeu? Então vamos lá. O 6 de Mateus 17, versículo 6. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Ou seja, a voz de Deus, quando Deus ele se revela a nós, vem um temor. Vem um temor. Quando o diabo se revela, vem ali medo, dúvida, pavor, desespero, depressão. Tá entendendo? Quando Deus se revela, vem um temor com aquela revelação. Vem um temor com aquela experiência. Para a gente não blasfemar, para a gente não pecar, para a gente não perder a fé. Vem um temor para a gente crer nas coisas de Deus. O 7. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levanta-te, não tenha medo. Esse medo é temor. Existe dois medos. O medo que o diabo produz e o medo aqui é o temor do Senhor neles. Se aprofunde no hebraico sobre a palavra temor, que você vai ter duas leituras, dois
sentido de temor. O temor que o diabo coloca, que é medo, e o temor que é respeito às coisas de Deus, às experiências de Deus. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levanta-te, levantem-se, não tenha medo. Erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Então, aquela experiência que Moisés aparece, Elias, eles voltam para o seu destino, para o céu, e Jesus toca neles e diz: olha, não tenha medo, não fica apavorado. Não fica apavorado, não tenha medo. Ou seja, o medo que agora o diabo estava querendo colocar neles, para dizer que aquilo não era real. Entendeu? Para ficar assustando que aquilo era diabólico, aquela voz era diabólica. Tá entendendo? Só que Jesus vai e toca neles. Não tenha medo do que o mundo espiritual, o diabo está querendo fazer vocês duvidar desse acontecimento. Desse acontecimento. Tudo que vocês viram, ouviram, é real. Foi real. Ok? Vamos lá. O 8. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a ser Jesus. 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, olha aí, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Olha aí. O diabo estava querendo colocar medo neles, o medo de duvidar que aquela voz não era a voz de Deus, que Moisés, Elias não era real. E Jesus diz: não tenha esse medo. O medo que vocês têm que ter é o temor do Senhor, que as coisas de Deus é real, é verdadeira. Agora, este medo que você está tendo de pavor, de desespero, né? Porque essa voz aparecer é o meu pai. Ele diz: essas experiências que vocês tiveram, não conte para ninguém. Espere que eu ressuscite dos mortos. Olha aí. Agora Jesus está revelando para eles, profetizando para eles que Jesus vai morrer e vai ressuscitar e depois de morto vai aparecer para eles como Moisés e Elias apareceu. Hã? E aí eu te pergunto, é possível um morto aparecer para alguém vivo? Hã? Escute. Quem morre com Cristo, olha aí, quem morre em Cristo, Deus pode dar essa experiência. Porque quem morre com Cristo tem o poder sobre a morte e a vida. Quem morre no pecado não tem esse poder de aparecer. Quem morre no pecado não tem o poder de aparecer. Quem está no inferno não tem o poder de aparecer. Quem está no inferno não tem o poder de sair. Porque Hebreus diz, depois que morrer, fica ali, esperando o juízo. Quem morre em Cristo, como Moisés e Elias, Deus está dando no Novo Testamento a experiência para Pedro, Tiago e João, que quem morre em Cristo tem o poder contra a morte, porque venceu a morte. Então, quem morre em Cristo está vivo em Cristo eternamente.
A Bíblia diz que quem morre no pecado está morto eternamente, está condenado. Não tem direito a nada, só tormento. Hã? Só tormento. Aí vamos lá, escuta. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Escute isso aqui. Diz que, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no espírito. Jesus morreu na carne, mas ressuscitou no espírito. Outra tradução diz que o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, o homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. Passagem fala sobre a morte de Cristo pelos pecados para levar as pessoas a Deus. Então, você vê aqui que Jesus morreu, ressuscitou, e agora vamos ler aqui com detalhe o que aconteceu quando Jesus morreu. Em primeira epístola de Pedro, o versículo 18 diz assim: pois Cristo também foi crucificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no espírito. Agora o 19, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão. Ou seja, Jesus morreu, ressuscitou, desceu no inferno e pregou para os espíritos que estavam em prisão. Observe que na parábola de Lucas 16, versículo 22 em diante, ninguém podia ir no inferno para pregar, né? Na época da graça, ninguém tinha sido salvo. Ninguém tinha sido salvo. Aqueles que morreram de Noé para cá. Olha o que é que Pedro está falando. Quando Jesus morreu, desceu para pregar a graça. Aqueles que não foram salvos. Olha aí, o 20. Os quais, na antiguidade, foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas, por meio das águas. Então, na época do dilúvio, 8 pessoas foram salvas. Então, Jesus, na época da graça, desce para pregar para esses que foram rebeldes, na prisão. Para quê? Para a eles crer e ter a oportunidade ali, de ser salvos. Por isso que lá na crucificação, quando Jesus morre, que tem um terremoto, a Bíblia diz assim, ó, e todos os sepulcros se abriram e os espíritos saíram. Por quê? Porque nessa hora que Jesus morreu, lá no Calvário, o Espírito de Jesus desceu no inferno, pregou para essas pessoas na época de Noé, que não teve a oportunidade de salvação, pregou para eles, os espíritos creram nessa pregação, o sepulcro se abriu, está lá na crucificação, leia lá com detalhes, os 3 evangelhos, na hora da crucificação, que acontece um terremoto, os sepulcros se abrem e os espíritos saem do sepulcro.
Porque nessa hora Jesus pregou para eles que estavam presos, que não tinham ouvido sobre a salvação, e Jesus deu nessa época essa oportunidade deles ouvir a pregação de Jesus e eles crer e serem salvos. Escute, depois que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, não existe mais oportunidade para quem morrer e estiver no inferno. Por quê? Porque na época agora da graça, Jesus já morreu, ressuscitou e deixou a igreja para ensinar a salvação. Na época do dilúvio, eles não tinham a graça para crer em Jesus. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele crê e for batizado não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus prega na prisão, eles tiveram a oportunidade de crer e os espíritos saíram do sepulcro. E Apocalipse dá uma referência lá em Apocalipse que João viu eles entrando na cidade de Jerusalém. Agora, quem crê, Jesus falou, ide a todo mundo e pregar o meu evangelho. Quem crê nesse evangelho e for batizado será salvo. Mas quem não crer nesse evangelho e não for batizado será condenado. Ou seja, não terá mais oportunidade aqueles que for para o inferno. Porque agora Jesus ressuscitou. E agora, quem não crê na ressurreição de Jesus, não for batizado, não terá salvação eterna. Jesus deixou bem claro. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Agora, se não crê e não for batizado, será condenado. Então, escute. Deus permite, sim, uma pessoa que morre em Cristo aparecer para alguém. Pode adquirir uma experiência, como aconteceu em Mateus 17, capítulo 1 até o 9 que nós lemos. Pode sim. Quem morrer em Cristo, Deus pode sim permitir uma experiência. Quem morre em pecado, Deus não autoriza sair do inferno para vir para a terra. Por quê? Porque esta pessoa está condenada à eternidade. Ok? Quem morre em Cristo vence a morte. Ok? O que é que a Bíblia diz? Quem crê em mim, não morrerá, mas terá a vida eterna. Então, quando nós cremos em Jesus e morre esse corpo, nós temos a vida eterna, ou seja, nós não morreu, porque a nossa vida continua. Ok? Quem morre em pecado, a sua vida já está condenada. Essa pessoa não vai ter vida. Nós vamos ter vida. No outro lado nós vamos ter vida, porque nós vamos ter paz, alegria, nós não vamos chorar, nós não vamos ser tormentados, nós vamos ter vida. E os que morrem em pecado vão ter tormento e sofrimento. Entendeu? Por que que Deus permite um parente que morreu em Cristo? Para que nós crê, para que nós acredite que de fato o inferno é real, que o céu é real. E Deus tem dado experiência a muitas pessoas em vida, descer o inferno e ver que o inferno é real. E elas trazem experiência que o inferno é real. Entendeu? Tem experiências que as pessoas perderam um familiar em Cristo e tem dúvida. Senhor, o meu familiar foi para o inferno e o diabo fica atormentando. Eu conheci uma obreira de uma igreja que ela estava atormentada e ela estava duvidando que o pai dela foi para o céu. E aí o diabo estava duvidando ao ponto dela ficar incrédula. E aí ela começou a fazer um propósito de oração, chorando. Senhor, eu quero ter paz, eu estou em dúvida que o meu pai está salvo.
E eu quero que o Senhor me dê uma experiência para que eu entenda que o meu pai morreu em Cristo. Isso é a pergunta de muitas pessoas quando um parente morre. E Deus permitiu essa obreira, né, ter uma experiência com o pai dela. E quando ela contando, quando ela teve essa experiência, ela não duvidou mais e não deixou mais o diabo atormentar ela, porque o diabo estava atormentando ela ao ponto dela perder a salvação dela. Então, a experiência que Deus permite com uma pessoa que morre em Cristo, Deus permite essa pessoa vir para que a pessoa creia que Deus salvou o parente dela. No meu caso, o meu irmão, ele foi condenado 31 anos de prisão, porque três enteadas dele processou ele, denunciou ele, dizendo que o meu irmão abusou das três enteadas. Ok? E aí, levantaram esse falso contra o meu irmão. A justiça não quis averiguar, condenou meu irmão a 31 anos de prisão. E aí, meu irmão ficou preso, né? Colocou mais de 6 advogados e nada de resolver de tirar o meu irmão, né, da cadeia, de reverter a situação, nada, porque decretaram que era verdade, que não tinha ali, né, algo errado pela lei, que foi averiguado, etc., e julgou meu irmão a 31 anos de cadeia. E aí meu irmão mandava, né, ligava para minha mãe, querendo ver a minha mãe e tal. A moral da história, minha mãe falece. E no enterro nós fizemos um vídeo para ele ver na prisão, permitiram lá na prisão ele participar do enterro da minha mãe, né, na prisão. E ele chorava muito ali, porque preso, ele dizendo, né, as palavras dele, é triste você estar preso e no dia do velório da sua mãe você não poder participar, você não poder enterrar sua mãe, né? E ali o meu irmão, né, chorando muito, desconsolado ali, porque levou 31 anos, não pôde, né, visitar a mãe, não pôde estar ali visitando a mãe, não podia sair, né? Regime fechado, etc. E tudo, botando advogado para tentar ali criar uma situação dele poder sair, né, alguns períodos aí como Natal, Dia de Pai, né, Dia das Mães, etc. E não conseguia. E aí a mãe falece. Ele conta, né, que se emocionou muito porque a minha mãe apareceu 3 vezes para ele. Olha aí. A minha mãe apareceu 3 vezes para ele. E nessas 3 aparições, a minha mãe aparecia para ele se render a Deus, para ele buscar a salvação. Observe que quando o diabo aparece, é para afastar a pessoa de Deus, é para afastar a alma dela da salvação em Cristo. Mas quando Deus permite essas experiências, é para consolar a pessoa, trazer alegria à pessoa e a pessoa buscar a salvação dela. Então, o meu irmão, a minha mãe apareceu 3 vezes e ele mandou aí, né, um áudio para nós, né, porque a mulher que Deus colocou ele na vida dele, que é uma história, outro testemunho para contar, leva, né, o celular lá para ele poder, no momento da visita, né, mandar um áudio para minha irmã. E aí contou as experiências. E quando ele teve essas experiências 3 vezes com a minha mãe, ele disse que começou a ter paz. Ele diz: hoje, aqui dentro do presídio, eu tenho paz e alegria, porque eu entendi que Deus me deu a oportunidade de minha mãe me visitar, porque eu não tinha como sair deste lugar para visitar minha mãe. Entendeu?
Então, pode sim, quem morre em Cristo, eu creio na salvação da minha mãe. Quem morre em Cristo, Deus permite sim aparecer como está escrito, está na Bíblia, ok? Está na Bíblia, que pode sim aparecer para gerar na pessoa uma paz e o incentivo dela crer que o céu é real, que o céu existe, o inferno é real e que a pessoa em vida tem que cuidar da alma dela para que ela tenha a oportunidade de se encontrar com o parente dela na eternidade. Amém? Então, estou aqui passando para você esse estudo, esse ensinamento, para tirar a sua dúvida à luz da palavra de Deus, né? E poderia aqui estar contando uma outra experiência aqui, mas você vai contar aí suas experiências aí no comentário, se você teve experiências dessas, né? De Deus permitir um parente seu aparecer para você, para gerar em você, né? Essa paz, esse consolo, né? Que quem perde fica atormentado, né? E quando Deus permite uma experiência para trazer paz, consolo, para que você cuide da sua alma, para você se encontrar com Jesus na eternidade e ver o seu familiar lá em nome de Jesus. Então, desde já, quero aí contar com você aí para compartilhar aí sua experiência, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém.